Eu quero muito ver esse vídeo, cara. Godzilla Just Pray, o falso deus. Caramba, cara, esse vídeo parece ser mó da hora. Olha o jeito que viraram Godzilla. Caraca, mano, ele virou tipo um satanás, cara. Tá, deixa eu dar uma olhada. Lembrando que você vai ver vídeo no canal, provavelmente vai. Não sei se deixar like no canal, jogar todos os amigos. E vamos ver aqui, ó, Vini HD, Godzilla Just Pray, o falso deus. Godzilla Just Pray. Se senta no sofá que isso aqui vai ser um negócio muito cabreiro. Não é de hoje que Analog Horrors tentam inovar, não só de estética, mas o nível do seu medo. Não é à toa que muitos deles apelam para algo que pode te deixar bem desconfortável. E essa é a premissa inicial de Godzilla Just Pray. Não é por ele ser algo bizarro, e sim por ele mexer com uma coisa bem complexa. Caraca, esse daí é o Ghidorah? Nossa, ele virou tipo um deus mesmo, né? Aqui seria o Godzilla, tipo, vomitando as pessoas, tá ligado? Eu acho que é isso, pelo menos. Aí tem uma outra imagem aqui que é o Ghidorah anjo, tá ligado? Com umas auréolas. Religião. Todo esse Analog Horror vai se aprofundar nessa categoria em específica, então deixando bem claro que tudo isso aqui é só uma encenação. Não tem nada violando ou blasfemando. Só pra deixar avisado mesmo. Com isso em mente, vamos ao prelúdio de Godzilla Just Pray. O dia que a humanidade pediu socorro. Passando aqui para pedir apenas o like e um hype para que eu quebre uma montanha no Minecraft e construa um monumento para você. Óbvio, para você não morrer. Do nada ele virou uma gostosa? Tá, algumas coisas aqui eu vou ter que citar para vocês não ficarem confusos. A série toda é feita por Tallzilla e o foco dela é basicamente inspirado no apocalipse bíblico, uma das coisas que é bem interessante. E ela, até o momento, contam com 6 episódios, deixando sempre um clima caótico em cada episódio. Mas para tudo isso começar a fazer sentido, a gente vai ter que analisar esses episódios. Começando pelo episódio 1. O primeiro episódio já é nos apresentado uma organização chamada COD, ou Centro de Defesa de Organismos Colossais. Ela basicamente serve para explicar o que anda acontecendo desde então. E a data desse dia é censurado, mas a gente sabe que tá na timeline dos anos 1900. Então, basicamente a COD explica como a gente vai conter, ajudar e notificar sobre o que tá acontecendo na atualidade. E eles... né? E vão no vídeo original do cara, né? Obviamente vai estar na descrição, igual eu sempre faço. Tomam algumas medidas com o organismo que apareceu recentemente. Ele foi capaz de deixar um rastro de mutação pela água, que deixou os peixes com uma aparência bem... radioativo. Destruída. Essa mesma mutação é capaz de deixar os humanos desfigurados ou malucos. Eles também ressaltam que esse incidente que aconteceu é semelhante ao que ocorreu em 1964 em Tóquio, ou seja, essa organização muito provavelmente... a composição é muito similar às células corporais de Gojira, que é o, como chama, né, o Godzilla, né? Foi fundada nesse período. Tanto o Godzilla quanto o Gojira estão certos, né? E se eu não tô enganado, o Gojira é mistura de macaco, ou é gorila, não lembro agora, com baleia, né? Sendo que essas coisas... Porque ele é tipo uma mistura dos dois, né? Ele é tipo um macaco com uma baleia. Aí eles deram o nome de Godzilla na versão ocidental, por causa que God vem de Deus e Zilla vem de um bicho que é enorme, né? Eles declaram que... acho que é isso, pelo menos. Ocorra uma evacuação dos moradores e enviam uma equipe de militares para investigar mais a fundo. O medo e insegurança é tanto porque a primeira baforada dessa criatura tem uma força... uma força de 80 megatons. De 80 megatons de energia. Isso é força suficiente para dizimar uma cidade. Inclusive, não é citado o nome, mas muito provavelmente é só para prevenir o tumulto. E é lançado da cavidade oral do organismo de vida não identificado chamado Godzilla. Mas se ele é não identificado, como que ele é chamado de Gojira? Então ele já é identificado, né? Identificado é quando não tem nome, é quando é algo que eles nunca viram antes. É porque eles nomearam agora como Gojira? Depois disso, eles revelam o nome da criatura, descrita como Gorgilla. E então, a humanidade... não, Gojira. Não é Gorgilla. Comete o nome da criatura, descrita como Gorgilla. E então, a humanidade comete um erro. Gorgilla, até o momento, tinha ficado em silêncio, parecendo que estava esperando por algo. E esse algo... é tipo o pessoal me xingando porque eu falo Hollow Knight, só que na verdade é Hollow Knight que fala, né? Eu que falo errado mesmo. É uma coisa. Era a explosão atômica... eu sei, às vezes a gente fala errado, não tem problema não. O importante é entender. Ordenada pra ele. E o que vai acontecer depois daí, só no próximo episódio pra saber. O segundo episódio já começa mostrando um versículo bíblico descrito em Isaías 41:10. Não temas,
porque eu estou contigo. Não te assombras, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra. Por enquanto, isso aqui tá bem estranho. Não só pelo versículo, mas também por essa grande arte colossal. Linda. Mano, isso aqui arte, tá mano. lindo demais. Mostrando uma criatura muito... Isso aí tem cara de ser IA? Eu acho que não, né, mano? de arte. Espero que não seja IA. Realmente legal, né? O Ghidorah com vários olhos, tá ligado? Parece muito os olhos do Sukuna, tá ligado? Quando ele tem aquela madeira. Tipo uma madeira. Não é madeira, né? O osso dele, na verdade. Aqui ele tem umas asas tipo de arcanjo mesmo, né? Tipo de... Arcanjo não, é... serafim, né? Aqueles serafins que tem... olhos nas asas, né? Aí tem o Gojira, que aparentemente ele tá soprando, tipo, toda a maldade no ser humano, tipo, uns cadáveres aqui mortos, tá ligado? Eles louvando um coração com um monte de asa, eles ascendendo pro céu e provavelmente o Gojira, ele deve ser o capeta, né? Ele deve ser, tipo, o bicho ruim, o Lúcifer, e o Ghidorah deve ser, tipo, o arcanjo, né? Ele deve ser, tipo, Deus, tá ligado? Ele deve ser, tipo, o bicho do bem. Por isso que ele é dourado, né? E tem esse bagulho de ser um dragão, né? Uma luz dourada do céu. Isso aqui tá lindo demais. Mostrando uma criatura muito grande e a gente consegue ver alguns detalhes nele. É como se fosse uma espécie de ciclo. Bem no canto a gente consegue ver o Gorgila e no outro lado parece ser um dragão anjo e talvez humanos contemplando um coração. Tudo isso em volta dessa tal criatura colossal. Depois o Analogiorro volta pro cenário caótico, demonstrando o que aconteceu após as explosões das bombas nucleares. De primeira, ele não demonstrou nenhum movimento. E depois disso, o corpo dele começa a entrar em um estágio de necrose e regeneração. Era como se essa explosão não desse em nada. Mesma coisa, só piorou a situação. Pois a própria organização fala que houve uma espalhação massiva de organismo por toda a cidade. Forte o suficiente para que o nível de radiação aumentasse além do limite. Então não vai ser mais possível a gente conseguir ver o Gorgila, que nesse momento não tá morto, e sim tá solto pela cidade, se regenerando. A empresa afirma que esse tipo de radiação que o Gorgila solta é novo, e causa um derretimento em qualquer vida. Ou seja, se você respirar, tu derrete, todos os seus sentidos ficam piores, e você basicamente morre. Dissolve. E pra piorar, toda essa energia tá sendo transmitida pelo ar. Eles alertam a todos os cidadãos que evacuem da cidade mais próxima, onde isso aconteceu, pois uma possível extinção em massa estaria prestes à cidade mais próxima. Qual cidade que é essa daqui nos Estados Unidos? Aí é Estados Unidos, né? Não tô falando merda, não. Aí é o que? É Califórnia? É, acho que é. Acho que tá certo, sim. Onde isso aconteceu, pois uma possível extinção em massa estaria prestes a acontecer. Depois do final da mensagem da empresa, uma nova gravação começa. Não se sabe exatamente o que é isso, mas tem o nome descrito como a Igreja de Ghidorah. Eles contam que Gorgila realmente trouxe a destruição que estava prevista, porém não é... Ah, entendi. O Gojira, ele é tipo Apocalipse, tá ligado? Aí o Ghidorah vai ser o cara que vai, tipo, salvar todo mundo, vai levar o pessoal pro paraíso. Deve ser tipo isso, né? Para as pessoas terem medo nesse momento. É, o mundo vai ser engolido por medo e morte e o Gojira não irá parar. Um anjo trouxe um coração. O seu nome é Ghidorah. Ah, eu acertei. O coração do Serafim Ghidorah. Sinistro? Talvez. Quem sabe a gente não tem mais respostas no próximo episódio. É, né? Faz sentido o Ghidorah do espaço, né? Ele veio de um lugar fora da Terra. O terceiro episódio é basicamente o começo de um Armagedon. Quem são os Cavaleiros do Apocalipse? Cara, pode ser os bichos que seguem o Godzilla, mas é mais fraco que ele, né? Tipo a Montra, o Rodan. Realmente. Primeiro que eles contam sobre algumas pessoas terem uma visão de um ser angelical. Essas mesmas pessoas tiveram febre alta. Porém, o que eles descreveram era algo bem sincronizado e bem belo. É, isso daí é o Ghidorah do Godzilla Earth, né? Que era aquele ser que sai de 3 buracos negros. Tinham 3 cabeças. Não só isso, mas o morador acabou pintando um coração, chamado de o Coração do Serafim Ghidorah, que agora era o símbolo central de uma igreja. Não só isso, mas também as pessoas falam que o Gorgila e Ghidorah estão interligados. Esse delírio foi tanto que a Kotick resolveu fazer uma entrevista com uma sacerdotisa que ofereceu para contar mais informações sobre ele. A entrevista em específico é normal até certo ponto. As partes mais importantes que essa entrevista revela, basicamente a sacerdotisa fala sobre o Serafim Ghidorah. Ele é um ser belo por ser simplesmente a mistura de Gabriel, Rafael e Miguel, os 3 anjos da Bíblia que vieram à Terra e levariam as pessoas para o reino de Deus. Ela então diz que o Gorgila é o próprio diabo. Lúcifer, e não importa o que os humanos façam, Lúcifer veio como uma força da natureza. Por isso que tem aquele paralelo com a própria Bíblia, que no fim dos tempos iam haver dor e tormento para quem não é o escolhido. Agora, o que é o coração de Ghidorah? Ela fala que é uma marca. Mas espera,
Marca? Na Bíblia é descrito que quem tem a marca do escolhido, no caso 666, tá servindo ao anticristo. Agora, o porquê desse serafim dar uma marca, acho que a gente sabe onde isso vai chegar. O cientista concluiu do outro lado da ligação que uma criatura chamada Mas Gojira... não tem aquele bagulho que o 666 ele é um número errôneo? Tipo assim, não é o 666 que é o número do diabo, na verdade que é 631. Eu sei que não é 666 o número, é outro número. É que mudaram na história, né? É Existe outro na número. Bíblia. E a sacerdotisa diz que os humanos não compreendem Deus. Mas é o que Ela ficou famoso, tenta, né? entre aspas, converter o outro... É tipo a data de nascimento de Jesus Cristo, né? Que o pessoal fala que é 25 de dezembro, só que ninguém sabe se é 25 de dezembro ou não, que foi um papa, acho que no século 13? Não sei, eu não lembro. Ele que falou, né, que era dia 25 de dezembro, mas ninguém sabe se é ou não é. cientista, porém ele apenas... Porque eles pegaram de uma festa pagã, né? O Natal, né? E transformaram, né, num bagulho cristão, né? Eu esqueci como é que é o nome da festa pagã. Era Yumi? Sei lá, não sei o nome. agradece Não e manjo deixa tanto. ela falando sozinho. Não basta o caos do Gorgila, mas o movimento religioso começa a se expandir e que tá gerando a desconfiança do próprio governo. Por fim, a Kodik ressalta a investigação desse movimento Ghidorah. E no final desse episódio é ditado que o carrasco dos humanos, conforme é feito pelas pessoas, não merecem um perdão, e que eles não estavam prontos para testemunhar o que Ghidorah estava prestes a trazer. Números repetidos são sorte? Então, na teoria, eu nasci com sorte, porque os meus 3... Porque meu nome é Bruno Diego da Luz Hobbes. Eu tenho 3 nomes com a letra... Com 5 letras. Então é 555. Ignora o 3, né, do Luz ali, mas... Vocês entenderam. O episódio 4 tem tudo pra Tô ser o mais surdo. bizarro. Primeiro que a Kotick conseguiu respostas sobre essa tal igreja Ghidorah, e o seu fenômeno se espalhou para milhares de pessoas. As pessoas que espalham são chamados de Os Escolhidos, que proclamam um evento chamado Arrebatamento. Todas as pessoas que eram convertidas iam para a igreja de Ghidorah. Chegou a um ponto que tava um mega aglomerado de pessoas indo frequentar a mesma igreja. E eles meio que faziam de tudo para ir frequentar esse mesmo lugar. Abandonavam suas famílias, empregos, se dedicava completamente para sua suposta salvação de Ghidorah. Isso, inclusive, inclui bombeiros, polícias e até médicos, o que limita bastante áreas com segurança, o que já é um problema, até porque o Gorgila ainda estava solto. Então, como precaução, a Kodik manda imobilizar qualquer pessoa que faça parte dessa igreja e que resgate pessoas próximas a não acabar dando algum problema. Censurar qualquer mídia da internet ou qualquer coisa que envolva essa igreja. Mas ainda tinha um problema muito maior. No final da exposição da empresa, uma gravação aparece. Muitas pessoas estavam indo para a igreja de Ghidorah e então uma profecia acaba acontecendo. Pessoas voam e se chocam uma na outra, criando uma massa de sangue e uma nuvem vermelha. E dentro do sol, no meio dessas coisas, um dragão cheio de olhos e com 3 cabeças observava tudo. Tudo isso sobrevoando essa névoa de sangue, vendo que o seu trabalho estava feito. Ghidorah não era um salvador, e sim o próprio anticristo, que levou milhares para o seu despertar. Caraca! O quinto episódio é logo após esse incidente, a Kodik se revela ser dos Estados Unidos, e agora eles estavam com um alerta máximo, dizendo que o Ghidorah estava sobrevoando com uma rota a Ohio, e então eles mandam os protocolos. É para manter portas fechadas, janelas, e não é para ir para fora de maneira alguma. Ao mesmo tempo que isso tudo está sendo explicado em uma transmissão, ela é interrompida pela própria igreja, dizendo o completo contrário. É para você obedecer os caminhos de Deus, abrir as suas janelas, no caso, abrir os seus olhos, e seguir tudo o que essa empresa não segue. Ou seja, fica uma briga entre a Kodik e a igreja. Então, como último pedido, a Kodik diz que se membros familiares desaparecerem, não procure. Se você ouvir vozes ou rumores, ouça alguma música ou alguma coisa muito alta, para ignorar o máximo possível. Não confie em ninguém que esteja nessa igreja, em nenhuma hipótese, não olhe lá para fora. Isso tudo é se você quiser sobreviver. E a transmissão é interrompida pela igreja dizendo para sairmos lá fora, sentirmos a luz do céu e finalmente acender. Ou seja, a humanidade está completamente perdida, tá tendo uma briga na mídia e o nível do problema é global, literalmente. Olha, mas posso ser sincero, não é nem querendo, tipo, dar um papo assim, tá ligado? Tipo, religioso, assim, os caramba quatro, sabe? Mas daí aconteceria na vida real, mano.
Isso aí aconteceria. Porque, tipo assim, se a pessoa vesse, tipo, um dragão enorme no céu sobrevoando a Terra, vai ter gente que vai achar que isso é um bagulho divino, tá ligado? E que, tipo, é Deus, tá ligado? É tipo aquele Junjito lá, o Devorador de Mundos, tá ligado? Que os caras fizeram uma seita religiosa falando que se sacrificasse uma mulher lá, que acho que era a protagonista, né? Os bichos iam se acalmar, tá ligado? E, tipo, tudo mentira. Era só um cara aleatório que mentiu e virou, tipo, líder deles, tá ligado? Tipo... É tipo isso, cara. O pessoal iria fazer isso. A Remina. Esse daí mesmo. Obrigado aí por lembrar. Iria acontecer exatamente isso, cara. Porque religião é um bagulho que cega as pessoas, cara. Uma Quando guerra. você é muito fanático, né? Quando você é normal, não tem problema. Na minha visão, não tem problema, tá ligado? Mas quando você é fanático, a pessoa se torna burra, sabe? Ela se torna, tipo, ignorante e pra ela só importa o divino, né? Não a lógica. Entre fé e sobrevivência começou. Porém, o desfecho disso a gente pode acabar. Eles falam que ela era a bruxa pelo planeta ter o nome em homenagem a ela. Sim. Que é o cara que descobriu... Que, se não me engano, era o pai da Remina, né? O cara que descobriu isso deu o nome de Remina. E aí falam que o planeta ficou irritado por causa disso. Tinha que matar ela, né? Pra você ver, né, cara? Era um bagulho, tipo, nada a ver, né, mano? Nossa, No mano. próximo episódio. O cara só fez isso pra poder, tipo, homenagear a filha, mano. O sexto e, por enquanto, o Muito último nada a episódio ver. é um dos mais mirabolantes dessa série. God Primeiro que help ele está us. na Deus thumbnail ajudou a descrito gente. como Deus nos ajude. E aqui é comentado que eles acabaram Deus encontrando nos uma ajude. fita da sacerdotisa da igreja Ghidorah. Aquela mesma que participou da entrevista. Essa fita foi encontrada antes de uma manifestação que aconteceu, já que estava tendo uma guerra entre religião e lógica. Por conta da religião, a movimentação civil ficou bem mais recorrente. E o que eles acharam ao todo foram 3 gravações. A primeira é a sacerdotisa chorando por perder o seu filho, uma criança Putz. que não era pecadora e que não fez absolutamente nada. Ela foi morta por Godzilla e ela vê isso como um castigo divino. Se alguém era para ser castigada, ela afirma que é ela mesma. A segunda fita é ela entrando em uma espécie de consolo e um pensamento bem frio. Ela conta que sonhou com os 3 serafins em um só e No desespero, a humanidade se segue e procura algo para culpar. Não lembro onde eu vi essa frase. Também não sei de onde que é, mas é tipo isso. no caso, são os 3 anjos de Deus, como o Ghidorah. Agora, ela aceita que o filho dela não morreu em vão, pois isso é uma guerra entre o céu e o inferno. Por isso, ela acredita que o seu filho agora está com Deus Deus. vai me responder. E ela ressalta que Godzilla também pode ser o Leviatã, a criatura que Deus irá pisar na cabeça verdade. e matar de uma vez só, para que não cause mais nenhum sofrimento. Já a terceira fita, ela finalmente aceita uma ideia bizarra. Ela aceita que o filho dela morreu para não causar dor, e sim Mas uma qual é o sentido de Deus querer matar o Leviatã? Porque o Leviatã não é a força de Deus sobre a água, e o Behemoth é a força de Deus sobre a terra? Tem isso aí na Bíblia, não tem? Que nem tipo um bicho que tá no gelo, se eu não me engano, ele tá dormindo ainda, que é o Leviatã, e tem um bicho que ele tá também adormecido, e é no Brasil. Não é no Brasil que ele tá. Não lembro, a Bíblia fala mais ou menos onde é que ele estaria, né? Eu acho que pelas localizações que a Bíblia fala, seria tipo no Brasil, né? Que é tipo um mamute gigante, tá ligado? Eu acho que é isso, pelo menos. Que é muito parecido com os Zunisha de One Piece, né? Se eu não me engano, a ideia é a mesma. aceitação. Ela Não que a ideia seja a mesma, né? Mas, tipo, o design é parecido. começa a rir e, ao mesmo tempo, recitar partes de Seria um tipo versículo. Ela descreve que o medo é uma forma de evitar o divino, e ela meio que diz que a humanidade tá com os dias contados. Então, como Na demonologia, o Leviatã é visto como um príncipe do inferno, eu acho. Agora, na Bíblia, não lembro. Na Bíblia não é isso daí, não. Na Bíblia, ele é a força de Deus no mar. E o Behemoth é da terra. consolo, ela ri e diz amém. O governo, Amém. como uma conclusão, diz que isso tudo é uma reestruturação cognitiva dos sentidos, pode ser causada por percas pessoais, convicção fixa, tipo uma aceitação absoluta. Por conta disso, essas pessoas até que ficam mais agressivas, e isso acaba causando uma desestabilidade social. No Eu fim, imagino. a COD prevê que Serafim, Ghidorah e Godzilla irão se colidir ao oeste dos Estados Unidos, então vai enviar um resgate para pessoas serem salvas ao máximo. Dito isso, a própria COD diz que nesse exato momento espera mesmo que Deus os proteja. Tá, o que exatamente dá pra concluir disso? Mas Na quem é teoria, Deus? essa colisão na Bíblia pode ser cessada por Deus, mas se Godzilla é o Satanás e o anticristo é o Ghidorah, o que Deus faria exatamente? E outra, Quem é Deus? é né? Deus. A É. minha teoria mais plausível pra isso é que Ghidorah, além de ser o falso profeta, vai abalar o restante do mundo em uma batalha feroz com Godzilla. Não só isso, mas ele vai fazer com que a humanidade pelo menos vai ter milênios de sofrimento para um mundo coberto de caos feito por eles.
Uma batalha que está prestes a vir, e quem for o escolhido vai atrair mais vítimas para um espetáculo sangrento do único salvador, Serafim Ghidorah. A salvação pro Ghidorah é matar todo mundo. Eu gostei bastante de fazer um vídeo sobre isso. Fazia um tempo que eu não vi um Analog Horror bom desse. E também não trazia. Enquanto eu ainda tô no meu cativeiro, eu dou muito obrigado a você que chegou até aqui. Comenta pra mim qual é o seu Godzilla favorito. O Ghidorah do Godzilla Earth, cara, só perdeu por puro roteiro, né, mano? Porque ele foi o único bicho que tinha chance. Ele quase matou o Godzilla, né? Ele só não matou porque, se eu não me engano, os caras lá, os alienígenas e os humanos lá que se juntaram, né, com os aliens, né? Eles usaram, se não me engano, um dispositivo pra fazer o Ghidorah ficar tangível, né? Porque o Ghidorah é da 4ª dimensão, ele não é da 3ª dimensão, né? O meu é o da Marvel. E qual seria a sua teoria sobre isso? Tem um eu bagulho peço disso, que não deixe o tem? seu like, se inscreva, Que esse Ghidorah, ele é um ser, tipo, mais divino, assim, dele é, tipo, intangível. hype o vídeo. E se possível, se quiser, pode entrar no meu servidor. Muito obrigado a tu que assistiu até aqui. Eu sou o VinHD e te vejo na próxima loucura. É bem simples, né? Tipo, não teve uma lore tão grande assim quanto eu achei que ia ter, né? Mas eu gostei do vídeo. Ah, já tinha dado like, né? Não ficou ruim, não. Nunca tinha visto o canal desse cara aqui, mano. Nunca tinha visto. Isso aqui é canal novo pra mim. VinHD, canal de coisas aleatórias que eu acho na internet. É, bem aleatório mesmo. Naso. Nossa, lembra do Naso, mano? Do Sonic Unleashed? Já vi isso daqui uma vez. Que no final o Sonic e o Shadow se fundem, tá ligado? Tipo, é bem Dragon Ball esse bagulho, mano.